Aí terminamos o livro de Jó, né? Nesse período a gente vai ficar até na primeira semana de dezembro. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E hoje nós vamos iniciar Salmos. E a gente vai, daqui a pouquinho, no segundo tempo, a gente vai debater sobre os salmos precatórios e imprecatórios. Eu coloquei lá no grupinho, né? Quem teve tempo de analisar, me perdoe, mas eu sou assim. Eu vou lendo, aí me dá a ideia, vamos fazer esse debate, né? E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso daí, né? Vamos lá na apostila, página 14. A gente vai enxergar? Não dá para enxergar, né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos ler primeiro o telão, depois a gente volta na introdução. Que eu quero pegar o debate no segundo tempo sobre os salmos precatórios e imprecatórios. Então vamos lá, vou ler aqui para vocês. Preste atenção. Livro dos Salmos. Estão me ouvindo? Sim. O saltério era um instrumento de corda usado nos tempos do Antigo Testamento. Alguns estudiosos dizem que o saltério era um dos instrumentos mais comuns no Oriente Próximo. A palavra saltério vem do grego saltério. Esse vocábulo indica. Vou pegar aqui esse vocábulo indica o instrumento tocado com os dedos e é usado frequentemente na Bíblia para traduzir principalmente o hebraico Neber. No livro do profeta Daniel há também uma lista em aramaico de instrumentos musicais, onde saltério traduz do aramaico saiterim. Daniel 3, 5 ao 15. Alguns eruditos, estudiosos sugerem que talvez a Fenícia tenha sido o lugar de origem do saltério. É uma sugestão, não é uma confirmação. Ok? Há também outro significado. Há também outro significado para a palavra saltério. Essa palavra pode designar basicamente o livro de Salmos da Bíblia. Então está aí a introdução, né? Talvez aí nessa introdução desse aramaico, desse hebraico, a palavra salmo vem desse saltério, desse conjunto de saltérios na Bíblia, onde era um instrumento usado no Antigo Testamento lá, porém ninguém sabe a origem desse instrumento, que poderia ter sido da Fenícia. Esse saltério que deu origem basicamente ao livro de Salmos, esse conjunto de salmos, né? Que são os 150 salmos que nós temos aqui. Nesse caso, essa palavra não tem a ver especificamente com o instrumento de corda, mas com o livro que reúne o quê? Essa coletânea de salmos, né? São um total de 150 salmos. Ok. Como era o saltério? Há uma grande dificuldade de identificar com exatidão como era o saltério dos tempos bíblicos. Acredita que esse instrumento era um tipo de harpa. Alguns estudiosos chegaram a confundir o saltério com alaúde. O livro de Salmo diz que o saltério tinha 10 cordas, mas provavelmente havia variações com o número diferente de cordas. Eu já li também que eram 12. Algumas versões dizem que são 12 cordas. O historiador Flávio José, por exemplo, fala de uma variedade de saltério que possuía 12 cordas. As cordas do saltério, assim como de outros instrumentos, eram feitas a partir do intestino de animais, como as ovelhas. Os estudiosos dizem que provavelmente o saltério tinha uma forma meio que triangular, e suas cordas não passavam por um cavalete. Quem viu isso aí? Nossa! Quem é que olha? Acredite-se que o saltério era feito de madeira de cipreste ou de sândalo. Sabe também que o saltério fazia parte daquele grupo de instrumentos que eram dedilhados. Isso significa que o saltério era sempre tocado com os dedos, provavelmente pinçando as cordas, e nunca com uma palheta. Algumas pessoas dizem que supostamente o saltério
tinha um timbre grave, que fazia a voz de baixo no acompanhamento musical. Vale dizer que o saltério que conhecemos na atualidade é aquele usado na Idade Média. E que nada tem a ver com o saltério dos tempos bíblicos. O saltério na Bíblia. O saltério aparece na narrativa bíblica ao lado de outros instrumentos de cordas como a harpa, a cítara e a sambuca, além de outros instrumentos de sopro e percussão tais como as trombetas, flautas e tambores. Algumas versões de determinadas passagens bíblicas trazem a palavra viola em vez de saltério. Dá para perceber aqui que a música, o instrumento, está entronizado dentro da liturgia bíblica, porque algumas denominações não aceitam, né? Até tradicionais não aceitam instrumentos dentro da igreja dos cultos, dos louvores. O saltério parece ter sido muito utilizado em conexão com o serviço religioso, na ocasião da unção de Saul como rei de Israel. O profeta Samuel lhe avisou que ele encontraria um grupo de profetas que estariam precedidos de saltérios, de tambores e flautas e harpas. 1 Samuel 10:5. Devia ser uma festa, né? Agora você vê, vamos lá, vamos pegar pelo outro lado. Uma festa dessa, com todos os instrumentos, para ungir quem? Deus sabia que ele iria errar? Sabia, Deus é presciente. E ainda assim Deus permitiu que tivesse toda essa festividade, não é? Ele não impediu. Deus não impediu nada. E a gente tem certas interrogações. Por que Deus não impede certas situações na nossa vida, né? Ou dentro da igreja mesmo, na liturgia? Ele não impede, né? O culto tá bom, já são 9h15, 9h20, né? Vamos virar a vigília? Pode virar a noite toda, vai ser. Deus não vai interferir, não. Mas que tem que haver o quê? Uma liturgia, uma ordem de essência. Então não vem com essa porque é o Espírito Santo. Você vai virar a noite cantando louvor, vai virar a vigília e o culto não vai acabar. E Deus não vai interferir, não. A não ser que ele lance um raio dentro da igreja e acaba tudo. Não tem essas questões? A pessoa achar que e vai indo. Não é? Ele já não está nem mais. É. A pessoa está cansada. O Espírito Santo já não está nem mais ali. Você vê que já não está mais agindo. Você já não sente mais a presença. Mas a pessoa tem insistido. É igual certas pregações. Nós sabemos o tempo exato de parar, não adianta, a gente sabe. Aquele ápice, aquele auge de parar e sair. Aí você quer continuar, porque a igreja agora, você está percebendo que Deus não quer falar mais nada. Então você, de vez de parar e parar no ápice da glória, você dá continuidade, aí fica. Acaba estragando tudo. Estraga tudo, enfada tudo, cansa. E você desanda na tua mensagem. Então vamos lá. Ainda nos livros de Salmos, lemos sobre o episódio em que o rei Davi se propõe a transportar a Arca da Aliança para Jerusalém. O texto bíblico né, informa que a comitiva israelita carregava alguns instrumentos para louvar o Senhor, dentre os quais estavam os saltérios. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 5. O saltério na Bíblia. O saltério é branco na narrativa bíblica ao lado de outros instrumentos de cordas. Já lemos isso aqui? Então eu voltei, peraí, perdão. O vídeo continua, eu voltei. É isso aqui. Depois, no livro de Salmos, o saltério é mencionado em diversas passagens. Em geral, essas passagens corais no louvor ao Senhor através de cânticos acompanhados com certos instrumentos, como o saltério. É assim que, por exemplo, o salmista escreve no Salmo 150: louvai ao Senhor da trombeta,
Louvai-o com saltério e com harpa. Salmo 153, 33, 2, 81, 2, 92, 3, 108, 2, 154, 9. Como já foi dito, saltério também está no livro de Daniel, como parte de uma lista de instrumentos que fazia parte da orquestra de Nabucodonosor. Está lá em Daniel 3, do 5 ao 15. Essa passagem registra que o salmo estava entre os instrumentos, o saltério estava entre os instrumentos tocados pelos babilônios, quando Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro diante da qual todos na Babilônia deveriam se prostrar. Não é possível determinar se esse instrumento é exatamente igual ao saltério utilizado pelos israelitas, mas estava ali também, né? Agora vamos fazer um contraponto aqui, né? Estavam ali na Babilônia, Daniel vai citar isso aí no escrito. Era o povo judeu que carregavam toda essa liturgia para a Babilônia. Mas lembra que nós estudamos aqui nos livros históricos, quando o povo vai para a Babilônia, nós lemos o Salmo 117, o que diz? Quem se lembra? O Salmo 117, de cabeça, sem ler. O que diz que nós estudamos sobre isso? Vamos fazer um contraponto com relação a essa passagem aqui. Quem se lembra? Não? Sem ler, sem olhar. Vou fazer uma mapinha para vocês aqui. 84, né? Ó. Não, é o salmo que eu quero. Lembra de Sião? Ó, por aí. Lembra? Esse povo não estava aqui na Babilônia? O que diz o salmo? Agora vocês podem ler para mim. Alguém lê o salmo 117? Alguém pega aí e lê. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Continua. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas Pendurando o quê? Nossas harpas. harpas. Então havia cântico ali. Só que eles não poderiam cantar um cântico onde? Uma terra estranha. Porque isso simbolizava o quê? O que tu leu anteriormente? Lembrando de quem? De onde eles estavam? De quem? Sião. Sião não é Jerusalém? É um lugar de luz? Então, mesmo eles estando no mundo, lá na Babilônia, eles carregaram dentro deles os seus instrumentos de louvores ao Senhor. Não esqueceram disso. Aí o que a gente pode fazer? Vamos aplicar para o dia de hoje? Será que é uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor ainda tem essa probabilidade de carregar algo que ela era usada dentro da igreja e chegar lá no mundo lá fora? Está perdida, como ovelha perdida, ou como filho pródigo? Ela tem aí, entre aspas, alguma harpa que possa lembrar dos tempos de adoração? Lembra. Não dá uma pregação? Não lembra? Mas aí eles penduraram Mas ele lembrava o cântico. Porque agora eu falei, olha só, vamos ler de novo, Uriane. Ó, olha bem o salmo. Junto aos rios da Babilônia, nos Ó, assentamos e choramos. peraí, estão aqui entre esses dois rios, Rio Tigre e Eufrates. Sentaram e choraram. Continua. Lembrando de Sião. Lembrando de, Sião. que é ó, de Jerusalém. Então estava lembrando da sua terra natal de adoração. Vai. Nos salgueiros que Ah, há no meio dela, penduramos as nossas harpas. aí. Mas eles tinham arcos. Penduraram quer dizer o seguinte: eu estou largando de mão meu ministério, meu talento que eu dou, porque eu estou numa terra estranha. Aqui eu não tenho como louvar. Não é a mesma coisa, você pode. Não é a mesma coisa, a pessoa que está desviada pode cantar 1000 louvores, ler a Bíblia de ponta e cabeça lá fora. Se não estiver na comunhão de Sião, de Jerusalém, não faz efeito nenhum. Não adianta. Eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que estar nele. Então esse povo aqui estavam lá, tinham algumas
exemplares de que eles adoravam, carregaram com eles, mas para eles isso não era possível, porque eles estavam numa terra estranha. Ou seja, eu não posso ser crente dentro de um baile funk, eu não posso ser crente na prostituição, eu não posso ser crente no adultério, eu não posso ser crente no mundo lá fora. A tendência é eu pendurar. Se eu louvava, eu não vou conseguir louvar. Se eu pregava, eu não vou conseguir pregar. Se eu ensinava, eu não vou conseguir ensinar. Se eu evangelizava, eu não vou conseguir evangelizar. Por quê? Porque eu estou numa terra estranha. Eu não estou no reino de Deus. Então eles não estavam só na Babilônia. Eles já estavam na iniquidade, né? Eles. Estavam, porque estavam desviados. Ah, Pensavam. tá. Sabe por quê? Aqui não havia mais tempo para adoração. Então como que eles vão adorar? Hoje nós adoramos em qualquer lugar. Tá certo. A nossa adoração, né? Adorar, a gente adora em qualquer lugar. No banheiro, no trabalho, na condução, adoração é isso. Aqui nesse tempo não se podia adorar em Aí qualquer se lugar. pregar ali, pode pregar dando chance ao pecador de dizer que há esperança para ele voltar e retornar. Sim, porque eles pensaram em quê? Em Sião. O coração ardia, lembrando do céu. Ou seja, eu estou no mundo perdido. Eu ensinei muito, eu amava ensinar na IBT, no seminário, na doutrina, agora estou desviado. Vou pendurar o quê? Os meus estudos, a minha arte, os meus estudos, porque eu não tenho como ensinar a palavra de Deus lá fora. Mas meu coração está ardendo porque eu estou lembrando das salas de aula do seminário da IBT. Quando eu era... Se eu louvava, eu estou lembrando nos domingos à noite que pegava no microfone, eu louvava e a glória de Deus descia. Eu ia para a igreja. Exatamente. Esse lembrar de Sião, Sião no hebraico quer dizer lugar de luz. No hebraico. Então eu estava lembrando, Márcia, dos tempos que eles eram luz, mas que não poderia exercer esse ministério lá no mundo, lá fora. Né? E aqui nós lemos o seguinte. O que nós lemos aqui? Que Daniel, olha só, Daniel 3, registra que os saltérios estavam entre os instrumentos tocados pelos babilônios, quando Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro diante daquela Babilônia, deveriam se prostrar. Está percebendo aqui que o mesmo instrumento que foi usado para adorar a Deus, o ímpio também está usando? Perceberam isso aqui agora? Que Nabucodonosor usou isso aqui, o mesmo instrumento, para ser adorado? É o mundo lá fora, é o inimigo copiando aquilo que está na igreja para ser adorado. Cuidado com as coisas que estão no mundo e está dentro da igreja e vice-versa. Isso aqui dá uma pregação, hein? Vamos lá. Tem muita coisa aí. A parte embelezadora dos salmos, né? Os salmos é como eles foram escritos para serem cantados e orados. Mas você sabia que existem diferentes tipos de salmos? Quem sabia disso? Eu coloquei no grupo lá pelo menos 2 tipos de salmos. É o que nós vamos discutir depois do intervalo. E vamos fazer um debate sobre isso hoje ainda. E eu vou trazer algumas polêmicas para vocês. Algumas interrogações que eu quero que vocês me respondam. Essas interrogações. E ainda hoje eu vou colocar lá no grupo um trabalhinho sobre o que nós vamos debater hoje. Esse trabalho vai valer 3 pontos e a prova de vocês vai valer 7 pontos. Somado 3 pontos mais 7 darão 10, que serão a nota de vocês. Então todos farão esse trabalho. Tá? Eu quero em dupla. No máximo trio. Só vou aceitar o trio com quem? A tia Vera, a tia Glória e a tia Josélia. Que serão o trio. Vai compor. O restante só em dupla. Ah, eu quero em 3. Então é você mais um Espírito Santo. Amém. Tá bom? Já é de grande valia, né? Então, no intervalo, depois do debate, vamos falar mais sobre os trabalhinhos de vocês aí. Tá bom? Professor, me coloca no grupo, por favor. Não tá no zap não? Não. Vou te colocar hoje aí. Tá bom. Tá. Ó. Então vamos lá. Vários tipos de salmo, né? Assim como as canções de adoração de hoje, os salmos foram escritos com uma gama de emoção.
alegria e expressão de vitória, louvor, celebração e outras ocasiões. Aí a gente aprendeu hoje esses salmos imprecatórios. Está até falando que Ana aqui mais cedo. Ai meu Deus, que discussão que isso vai dar. Como assim? Olhar na brecha, prepara uma mesa perante meus inimigos? Ou seja, Senhor, me alimenta, me fortalece, me unge, me põe de pé, que eu quero que meus inimigos vejam a minha vitória. É imprecatório. Mas essa imprecatoriedade não vai bater de frente com a graça de Deus? Os salmos de vingança, de exaltação do homem, o etnocentrismo? Só Deus é exaltado. E os 5 solas, como é que fica? Da Escritura Sagrada. Que Paulo vai falar, o apóstolo Paulo, somente a graça, somente por Cristo, somente a Escritura, somente pela fé. Aí agora os imprecatórios vai fazer uma polêmica para nós. Me exalta, me põe de pé, que eu quero, eu preciso que o inimigo, meu inimigo, aquele que me quer mal, não estou falando de inimigo do diabo não. Salmistas ali são pessoas, porque Davi estava sendo perseguido. Isso dá uma polêmica. Nós vamos discutir isso hoje. Com a graça e a justiça enrola na cabeça. Enrola, peraí. Somente Deus é exaltado. Que ele cresça ou diminua. Mas o salmista vai dizer que ele quer crescer. Ele cansou sendo pecador, ele se arrependeu, ele chorou, ele se lamentou. Deus ouviu a sua oração, o coração puro, reto diante a lavação das mãos, que ele subirá no trono santo de Deus. Mas agora eu estou sendo perseguido e eu sei que sou seu servo, eu sou sua ovelha, o Senhor é meu pastor. Salmo 23, nada me faltará. Me põe a me alimentar e pastos verdejantes e tudo mais. Ainda que eu caia, que eu ande pelo vale, sombra da morte, não temerei igual, porque tu estás comigo. Você vai aprender um pouco mais sobre Salmo 23. O que é o vale da sombra da morte? Como que a ovelha ela vai passar pelo vale quando o pastor vai adiante? O pastor sempre vai à frente. A ovelha só passa com o cajado quando ele bate lá na pedra, ela ouve a voz do pastor, porque a ovelha ela consegue ouvir a voz do pastor. Isso traz para nós uma aplicação tremenda. Por quê? Se nós somos ovelhas, se nós temos pastores, se nós temos líderes, nós ouvimos a voz deles e obedecemos. E a ovelha só passava pelo vale quando o pastor ia na frente. Agora não vem com essa não, de você querer ser pastor, querer ser missionário, querer ser líder de alguma congregação ou departamento e querer que a ovelha vá na frente. Não, quem tem que abrir caminho é você que lidera. Porque o líder vai na frente, o líder dá exemplo. Então, o Senhor é meu pastor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o pastor vai primeiro, que a ovelha só sair do lugar onde o pastor ia. E quando o pastor estivesse parado, está parado a ovelha no caminho. Vocês sabiam disso? Que a ovelha, se acabar o alimento, ela permanece onde ela está, ela não sai do lugar e morre com fome. Ela só vai para outro lugar quando o pastor ordena ir. E ele vai adiante, mostrando o caminho. É assim que funciona. Glória a Deus. Então, essas expressões de louvor, de adoração, de inquietação, né? Porque te abates na minha alma, porque perturba diante de mim. Como assim? A alma do crente ela é abatida? A alma do crente ela é perturbada? Sem essa, amado, de pregar para mim é só vitória, não é não. Não me engana não com o evangelho falso não, porque a palavra diz que no mundo eu teria aflições. Então eu sei e quem tem crido. E que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Mas que eu vou passar por certas situações, eu vou, nós vamos. Então os salmos vão nos trazer esse altos e baixos. Essa alegria e esse descontentamento. Essa benevolência e a aflição da minha alma. Os salmos vão nos mostrar que nós somos simplesmente seres humanos. E que a alma às vezes ela fica abatida. Não é? Lembra, irmã Glória, da mensagem? Ó, porque te abates a minha alma? Não é?
E eu estava com minha alma batida e fui chamado para pregar na congregação, e Deus me deu essa mensagem desse salmo, e eu preguei para mim, e saí de lá renovado. É tremendo isso. Então vamos lá. Sim. Oi? 5 solos. Saíram alguns dados de teologia sistemática, só são 5 solos. É no latim. Somente Cristo, solo Christus, somente a Escritura, sola Escritura, somente pela fé, sola fide, sola gratia, somente pela graça. Tem o outro. Somente a Ele a glória, sólida glória. Então são os 5 solos. É somente Jesus, é somente pela fé, é somente a Escritura Sagrada, é somente pela graça e somente a Ele a glória. Então fugiu disso, chuta que é macumba. Entendeu? Então tem que estar personalizado nesses 5 solos. Vamos lá. Então, os salmos eram expressões profundas da alma. Veja o que disse João Calvino. Claro, todos aqui são da Assembleia de Deus? Todos? Quem é batista? Eu era da Batista. Hoje. Tem algum calvinista aqui? Tem alguém que é calvinista? Todos são arminianistas? Arminianos? É meio termo. Está na balança, né? Então vamos lá. Vamos lá. Olha o que diz João Calvino. Apesar que eu também tenho alguma coisa de calvinismo também, agora, calvinismo. Eu, por exemplo, eu creio que nós não temos o poder de aceitar Jesus hoje e amanhã se desviar. Se aceitou hoje, Deus vai lá e escreve todo no livro da vida. Aí amanhã você se desviou, Deus vai lá e paga. Aí depois da manhã você volta, aí Deus escreve de novo. Aí depois você se desvia, aí Deus já paga. Eu digo com o João que diz: se saiu do nosso meio é porque nunca foram dos nossos. Ou seja, ainda não foi escrito. Porque ninguém tem o poder, a capacidade de apagar o que Deus escreveu. O livro da vida está selado. Isso é teologia minha. Discorde se vocês quiserem. Exatamente. Eu creio assim. Se Deus não apaga, se Ele não apaga o que Ele escreveu, então é porque nunca foi escrito. Se saiu do nosso meio e nunca mais voltou, é porque nunca foi. Nunca esteve presente. Nunca aceitou. É como aquele louvor que a gente já frisou no Santo dos Santos, né? Pode ser até um filho pródigo, que vai lá, experimenta, mas retorna. Mas vamos lá. O que disse o João Calvino? Costumo definir este livro como uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há sentimento no ser humano que não esteja representado como no espelho. Diria que o Espírito Santo colocou ali ao vivo todas as dores, todas as tristezas, todos os temores, todas as dúvidas, todas as esperanças, todas as preocupações, todas as perplexidades, até as emoções mais confusas que habitualmente o espírito humano possa possuir. Isso é salmo. Quem falou foi João Calvino. Vamos lá. Quais são os 5 diferentes tipos de salmo? A palavra hebraica para salmo, mizmor, significa melodia. Você não encontrará essas palavras em nenhum outro lugar da Bíblia, apenas nos títulos dos salmos. Mais tarde, quando traduziram os salmos para o grego, a palavra salmos foi usada para mizmor. E salmos significam geralmente tocar cordas ou canções com a harpa. O livro de Salmos é o mais longo da Bíblia, com 150 capítulos, chamados Salmos ou Cânticos. Salmos está dividido em 5 livros. Isso aqui é importante, eu quero que vocês marquem na apostila de vocês depois. Primeiro, livro 1,
Salmo do 1 ao 41. Livro 2, Salmo 42 ao 72. Livro 3, Salmo 73 ao 89. Livro 4, Salmo 90 ao 106. Livro 5, Salmo 107 ao 150. Ninguém sabe por que o livro do Salmo está dividido nessas 5 categorias. Algumas fontes sugerem que essa divisão... Deixa eu ver aqui, tá meio, não enxerga muito bem, não. Baseio. E isso, você está com uma visão boa, hein? Se baseia nos 5 livros da Torá, Gênesis a Deuteronômio. É o que nós vamos aprender agora um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Este livro é o urinário devocional dos Hebreus. A sua profundidade e largura espiritual fazem com que o livro dos Salmos seja o mais estimado do Antigo Testamento. No livro dos Salmos estão contidas as mais belas poesias de todos os tempos. Por isso é poético, né? Eu, quando não era cristão, eu lembro que em cima da minha estante lá da minha família, tinha lá aberto uma Bíblia, mas amarelinha, no Salmo 91. Estava lá. Virou até um amuleto, né? Uma crendice, né? Então vamos lá, ó. Saltério de Israel, Antigo Inário, livro de poesias, mensagem profética, ornamento musical, sabedoria prática. Poética? Ele está lendo isso aqui. Mas você lê para mim, tá com a vista boa, né? Nossa, né? Que vista boa, hein? Que inveja santa. Então vamos lá, olha aqui. Grave isso daqui, meus amados. Você sabia que os 5 livros dos Salmos têm semelhança temática com o Pentateuco? Lembra, nós estamos no Pentateuco? Nós não falamos também de 150 Salmos do Pentateuco? Quem se lembra disso? Lembra? Então, ó, Gênesis, ser humano e a criação. Salmo 1 ao 41. Êxodo, livramento e redenção. Salmo 42 a 72. Levítico, culto, serviço e sacrifício. Salmo 73 a 79. Números, deserto e peregrinação. Salmo 90 ao 106. Deuteronômio, palavra de Deus e adoração. Do Salmo 107 ao Salmo 150. Pastor, Oi. tá com estilo aí também? Tá, também. Tá. E gostou? Vamos. Eu sei que vai vir. Eu sei que isso aí vai cair na prova. Vai cair na prova, com certeza vai. Três. Algumas curiosidades, né? Vamos lá. Isso aqui é legal de aberto, pessoal. É muito gostoso de ouvir. E aluno novo aqui, glória. Que honra, hein? Tem mais aluno novo que a gente vai apresentar depois, tá bom? Ó, você sabia que Davi foi o único autor do livro dos Salmos? Eu acho que foi. Vamos lá. Salmo da autoria de Davi foram 73, Asaf foi o autor de 12. Os filhos de Corá, 11, Salomão 2, Moisés 1, então os anônimos são 50. Não tem autor definido. Esse salmo aqui, 137, tem uma sugestão. Por ele ter escrito lá, falando da Babilônia. Quem sugere aqui? Eu já falei aqui nas aulas. Que escreveu o Salmo 117. Não diz quem foi, mas tem uma sugestão. Pelo contexto. Onde esse povo estava? Estavam no cativeiro, foi 70 anos. Qual foi o profeta que profetizou o pré-cativeiro babilônico, passou pelo cativeiro e pós-cativeiro? Jeremias. Então alguns sugerem que o Salmo 37 é de autoria de Jeremias. É uma curiosidade. Pelo contexto do Salmo. Ó, você sabia que o Salmo 14 é idêntico ao 53? Que o Salmo 40 do 17 contém as mesmas palavras do Salmo 70 e... 70, né? É 70. Tá, estou chegando muito bem não. Você sabia que o Salmo 116, todos os versículos terminam com a mesma expressão? Que o Salmo 107, a expressão
e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Se repete 4 vezes nos versículos 6, 13, 19 e 28. Você sabia que o Salmo 106, versículo 37, é o único que faz menção aos demônios? Que o Salmo 119 é dividido em 22 seções, que corresponde aos 22 letras do alfabeto hebraico. Pode reparar aí na Bíblia de vocês, o Salmo 119 sempre começa com Aleph, Bet, Gama, Delta, Beta, todo o hebraico. Que o livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia. Você sabia que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos? Acho que eu falei por aqui, né? Não é? É melhor, porque eu estou enxergando muito bem, não. Estou na frente de alguém? Não. Vamos lá. Você sabia que o Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia, com apenas 2 versículos? Que o Salmo 100, todo mundo abre para mim aí. Salmo 118. Esse aqui é importante. Todos. Salmo 118. Ele é o centro da Bíblia. Estão 500 e alguns versículos antes e 500 e pouco depois, capítulos. Vamos lá. Salmo 118, versículo 8. Vamos lá, quando todo mundo abrir, vou falar 1, 2, 3, todo mundo lê junto. Eu sei que está um pouquinho escuro por causa do vilô. Vou acender a luz. Mas eu acho que dá para ler, né? Se botar um celular, uma coisa na lanterna. Isso aqui é importante. Oi? Acharam? Sim. Então vamos lá, curiosidade. Ó, o Salmo 118, né, versículo 8, é o centro da Bíblia. E o que diz? 1, 2, 3. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É o centro da Bíblia. Entendeu? Ok? Que a expressão, o termo selah que aparece em vários salmos, significa uma pausa na música? Você sabia que a autoria dos salmos compreende um período de cerca de 1000 anos antes de Cristo? Que a expressão de salmos se altera e provém da Septuaginta, a primeira e mais notável tradução grega do Antigo Testamento, elaborada por um grego dos eruditos, Alexandria, por volta de 285 a.C., que no hebraico tem li, louvores, termos que deu origem às expressões salmo, que o próprio Senhor Jesus atribuiu a Davi a autoria do Salmo 110, que Jesus faz menção do Salmo 110 para afirmar que ele é o Senhor de Davi, está lá em Marcos 12, 35 ao 37. 20. Você sabia que o Salmo 41, 89 e o 106 terminam a sua poesia de formas semelhantes? Que os Salmos 7, 35, 55, 58, 59, 69, 109, 137, 139, 19, 22 são chamados de salmos imprecatórios, porque invocam maldição ou condenação divina sobre os ímpios? É o que nós vamos debater daqui a pouquinho. Ok? Pastor? Oi. Ali, tá lendo ali, ó, selar. O senhor leu aí agora pra gente? Cadê? Tá. Da música. Sim. Pausa da música é o quê? É como assim? É uma expressão, como se fosse aleluia, selar. Ah, tá. Selar é expressão. Ah, É tá. uma expressão de música. Nela. Que significa uma pausa, selar. Né? Ah, falou uma pausa, eu pensei que ia ser outra coisa. Não. É uma expressão, selar. Tá.
Ok? Vamos lá. Você sabia que o Salmo 120 a 134 são intitulados Cânticos do Degrau? E estes eram cantados durante as longas peregrinações anuais que se faziam até a cidade santa de Jerusalém, nos quais os adoradores chegavam cantando o Monte Sião. Que os primeiros salmos a serem agrupados foram denominados Orações dos Filhos de Davi, filho de Jessé. Que o livro dos Salmos é o mais citado no Novo Testamento, com 186 citações no Novo Testamento. Que a expressão aleluia significa louvor ao Senhor ocorre 28 vezes na Bíblia e que 24 estão no livro dos Salmos. Que o livro dos Salmos é o único livro poético que é utilizado na liturgia do culto no templo e nas sinagogas. Que o salmo mais antigo foi escrito por Moisés no século 15 a.C., sendo este o Salmo 90. Por que o Salmo 90 é titulado Moisés? Quem sabe dizer? Vou dar um ponto na prova que acertar para mim. Nós vemos aqui que um dos salmos mais antigos, no século 20, sendo atribuído a Moisés, ao Salmo 90. Por que será? Quem sabe dizer? Porque ele foi igual a Cristo, mais ou menos isso? Não. Por que essa comparatividade? Oi? Terminando de salvação? Não. Onde Moisés estava? No Monte Sinai? Não. É uma oração de Moisés. Na peregrinação, ele estava onde? No meio do Deserto. deserto. O que diz o Salmo 90? Quem sabe pode ler para mim? Senhor, tem sido o nosso refúgio, de geração em geração. Salmo 90. Lê nome. O 17 versículos. Lê Salmo 5, 6. Tá. Pode dar o cumprimento. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, determinado a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas aos correntes de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce, floresce, a carne corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pudesse a nossa iniquidade e os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um canto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor, te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplacar-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Agora, pronto, Salmo 91. Aqui. Continua, vai, lê lá, pode ler. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e tropel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e 10 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará
abençoá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Onde Moisés estava ali, entendeu? Moisés. Completamente poético, ao mesmo tempo surpreendente, o pensamento dele, a escritura dele, e ele invocando o nome de Deus, né? Mil cairão ao meu lado, não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, mortandade que assola meu dia. Sol de 50 graus, como é que o povo ficava? Desvanecia, por causa de, né? Desmaiava em meio ao deserto. Então, a mortandade fazia com que no meio-dia eles desmaiassem. Aí o que Deus faz? Envia quem? O que Deus envia? Por causa do sol quente? Deus enviou a nuvem de fumaça? Não, ele era a própria Deus. Aê! Ele vem em forma de nuvem. Então, quando Moisés vai escrever nem mortandade que assola meu dia, aí quando o povo desmaiava no deserto, fugindo do Egito, para entrar em Canaã, Faraó atrás, o que acontecia? Deus vinha com a nuvem de fumaça, tapava o sol e o povo podia passar no deserto tranquilamente. Aí à noite, 50 graus durante o dia. Aí à noite, abaixo de 0 graus. O que acontecia? Choque térmico nas areias do deserto. O que acontecia? Os aracnídeos, as espécies perniciosas, saíam no meio das frestas, das rochas, das areias, e entravam nas tendas das congregações deles. Aí o que Deus fazia? Enviava a coluna de fogo? Não, ele era que servia tanto para aquecer, como para quê? Espantar as pestes perniciosas. Aí Moisés vai escrever de uma forma tão poética, maravilhosa. Salmo 89, 91. Essa expressão de proteção, né? E Deus está o tempo todo conosco, nos protegendo. Vamos lá. E esses são algumas curiosidades, tá, pessoal? Vamos lá. 28. O Salmo 37 é um dos mais recentes e que foi escrito, olha lá, olha bem. Aqui, ó. Olha ele aqui, tá vendo aqui no 28? É um dos mais recentes e que foi escrito entre os séculos 6 e 7, depois que os babilônios tomaram Jerusalém, hein? Aqui, né? Esse salmo aqui, na Babilônia, né? Eles pedindo que Deus pudesse renová-los, e eles estavam ali na terra de Canaã, não podia adorar, não podia fazer nada, porque estavam no lugar de Pai. A maioria dos salmos foram escritos no século X a.C. durante... Durante a era áurea da poesia de Israel, que os títulos que precedem a maioria dos salmos não pertencem ao texto original, embora sejam antigos anteriores à Septuaginta. Quem sabe o que é a Septuaginta? É a tradução, né? Do grego, do latim. Exatamente. Do hebraico para o grego. Do hebraico para o grego. Porque o povo estava sendo disperso de Jerusalém, de Israel, e estava se perdendo as suas particularidades. Então, mais ou menos 70 homens vão traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, por isso a Septuaginta. E todo mundo sabe aqui que a nossa Bíblia de Mateus, Apocalipse, ela vem do grego, né? Todos sabem disso? São pelo menos 3 línguas: hebraico, grego e aramaico. Algumas textos em latim, porém, de Gênesis a Malaquias, toda em hebraico. De Mateus a Apocalipse, toda em grego. Por que os testemunhos de Jeová não aceitam a Trindade? Por causa da nossa tradução grega. Porque para eles, a Grécia é politeísta, muitos deuses. E por ser a nossa tradução em grego, e a gente citar que nós temos 3 em 1, um Deus triúnico, Pai, Filho e Espírito Santo, eles não aceitam. Para eles, quando nós falamos de Trindade, nós estamos falando de 3 deuses diferentes, por causa da questão que vem do grego. Então eles não aceitam. Não existe para eles o Espírito Santo. E não existe para eles Jesus, não é Deus.
Somente Jeová, como único Deus. Né? Por isso, falando da tradução nossa do grego. Nós vamos ter maior ênfase disso quando nós estudarmos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí a gente vai pegar mais firme dessas questões aí. Ok? Eu quero dar uma pulada aqui. Aqui, ó. O último salmo, 150, com apenas 6 versos, o salmista pede na sua poesia por 13 vezes para louvar ao Senhor. Olha só, que o salmo 150, que Deus deve ser louvado em 4 situações. Onde? Vamos abrir aí todo mundo junto, salmo 150, para a gente acompanhar esse pensamento aqui. Salmo 150, último salmo. Sei que está difícil de ler porque está escuro, mas a gente dá um jeitinho, né? Ok? É porque é para poder aparecer ali. Porque eu tinha no propósito. São quantos versículos? 6, né? Vamos lá. Mesmo tendo traduções diferentes, vamos todo mundo ler junto? Vem, ó. 1, 2, 3. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos braços poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com a música e a palma, louvai com instrumento de cordas e corda, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos assonantes, tudo quanto é fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, vamos lá. Vou fazer a pergunta de acordo com quem estão conhecendo e vocês vão responder o Salmo 150 dos 6 versículos. Vamos lá. Ele deve ser louvado em 4 situações. Onde? Versículo 1. Vem, ó, todo mundo. Vamos falar. Vou fazer a pergunta. Louvai a Deus onde? Deus, versículo 1. Vamos lá. Quando eu falar onde, você lê o versículo 1. Onde? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai a Deus aonde? Aonde? Mas aonde? Existe outro lugar diferente que não possa ser louvado a Deus? Olha o Salmo 117 aqui. Será que é por isso? Será que é por isso que não existe igreja sem Cristo? Edificarei a minha igreja. É o corpo místico, batismo, Santa Ceia, dos sacramentos cristãos. Então louvai a Deus. Louvai a Deus aonde? Por quê? Versículo 2. Pessoal, vamos ler juntos, estão dormindo. Vamos lá, vamos fazer uma interatividade aqui. Vamos de novo. Louvai aonde? Versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Versículo 2. Por quê? Louvai a Deus nos braços poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Que glória! Com o que nós devemos louvar? Versículo 3 ao 5. Com o que? Louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com adufo e a palma, louvai com instrumentos de cordas e cordas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos assonantes. Por quem? Versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Por quem? Repete. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Por quem? Por tudo. Por tudo. Qualquer ser que tenha fôlego deve louvar o Senhor. Certo? Tudo. Toda a criação de Gênesis.
Aí vamos lá, mais uma teologia nossa. Por que não? Lá em Gênesis, Deus é o Criador. Ele não criou tudo? E tudo não era bom? Depois que o pecado veio, tudo se deteriorou? O leão não comia palha com a cabra? O sangue foi derramado depois do pecado? Então como que João diz assim, 3,16? Porque Deus amou o mundo que deu. Eu quero que vocês pesquisem, vamos ficar pelas minhas palavras, a palavra mundo no grego, o que significa? Em João 3,16. A palavra, porque Deus amou o mundo. Ó. E essa palavrinha aqui do grego. No grego é todo cosmos, é toda a criação, não só o ser humano. Que está dentro disso aqui, ó. Opa, fechou aqui, vamos lá. Aqui está com tempo ruim, ele deve ser louvado por quem? Vamos lá de novo. Ele deve ser louvado por quem? Tudo, toda a criação. Toda. Não só o homem, o ser humano. Ok? Vamos lá? Cerca da metade dos salmos consiste de orações de fé em tempo de tribulação, que é a compilação final do Saltério de Deus, mais provavelmente no dia de Esdras e Neemias, em 450 a 400 a.C. Que o livro dos Salmos é o mais lido dos 66 livros da Bíblia, que o profeta Abacuque escreveu de forma poética um salmo que está fora do Saltério, Abacuque 3, 1, 19. Quem quiser mais saber sobre Abacuque 3, 1, 19, esse louvor da adoração, venha na doutrina na semana que vem. Vão ser falados Abacuque capítulo 2 e Abacuque capítulo 3. Eu dei Abacuque capítulo 1, é o diálogo entre ele e Deus, né? Eu falei aqui na doutrina de que Deus ele não repreende Abacuque. Abacuque está cheio de interrogações, cheio de perguntas, de dúvidas. Porque o ímpio prospera, porque o justo sofre, todas aquelas questões, né? No nosso dia a dia aí. Por que a grama do vizinho parece mais verde do que a minha? Eu te servindo? Tudo isso Abacuque pergunta. O que Deus faz? Deus faz um de frente com Gabi, né? Com Abacuque. E começa a dialogar com ele. Aí no capítulo 2, Deus vai dando as respostas. E no capítulo 3, Abacuque compreende, embora Deus não dê satisfação a ninguém, mas ele responde com tanta singeleza as respostas às perguntas de Abacuque. E Abacuque no capítulo 3, né? Aqui no 3, ele vai trazer a oração dele de entendimento, de arrependimento, e ele vai falar assim, poxa, porque até hoje, nessa liturgia nossa neopentecostal, vamos falar a verdade, pessoal. Vocês aqui para a internet vão me crucificar, vamos botar na cruz. Mas as pregações de hoje, não é para o conseguir aqui agora? É. Não é a preocupação dos 5 pães e 2 peixes? É. Não é só a vitória? Não é alimentar o corpo e a alma? Acabou. Porque a mensagem de hoje é, qual é a pregação? A fé quando se tem tudo. Eu vou conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, você é capaz. Não que a Bíblia não diga, porque pedir afinidade. Buscai e encontrarei, batei a afinidade. Quem pede recebe, quem busca encontra, é aquele que bate se abre. Glória a Deus por isso. Mas não é só isso, porque Jesus podia muito bem chegar, ó, mestre, a multidão está com fome, despede-se deles. A padaria vai fechar. Não tem ninguém que coloque comida. Despede logo para eles comprarem.
Olha só também aquela questão da transferência de responsabilidade. A ação social que eu deveria passar, eu estou passando por Jesus. Alguém bate na minha porta, Senhor, me falaram que tu és cristão. Sim, eu sou. Olha, eu estou com fome, não tenho leite para o meu filho. Ah, vamos orar. Não, minha oração, vou lá, pega o leite e dá. Nem que eu fique sem, eu oro e amanhã Deus proverá. Porque o evangelho é isso. Porque caminhar uma milha com alguém, qualquer um faz, até o ímpio. Agora caminhar duas é crente. Uma porque é lei, duas porque tu é crente. Aí a multidão se alimenta, 7, 5 mais 2, 7. A provisão terrena de Deus. 7, perfeição terrena. Alimentei o meu corpo. Comi 7 pães e 2 peixes. Alimentei-o aqui e agora. Porém, Jesus vai lá para o outro lado, a multidão vai atrás. Mestre, aquela multidão que o Senhor alimentou na semana passada, ontem, no mês passado, está atrás do Senhor novamente. Jesus falou assim, ó, nem foi lá pessoalmente, despede-se deles. Eles não querem a mim, eles querem o quê? 5 pães e 2 peixes. É aquele culto que a pessoa só vai para receber o que é terreno. Só faz campanha, não para se libertar do pecado, não para alimentar a alma, não para crescer no seu ministério, mas ele quer o aqui e agora. Aí quando você retorna e você não consegue, Deus está dizendo assim, ó, despede-se deles que não querem a mim. Porque se eles repararem, sobraram o quê? 12 cestos cheios. Se 5 mais 2 são 7 terrenos, o que sobrou? 12. Aí pega lá o número 12 na Bíblia. Lá no tabernáculo, lá no templo, o que tinha na mesa? 12 pães. Foi o que sobrou para eles. Analisar o seguinte: eu alimento o corpo sim, mas muito mais do que o corpo, eu quero alimentar a alma. Então aí os fariseus que querem só o que é terreno, vamos falar assim, bem claro, mestre, nós não queremos nos teus feitos, nós queremos no nosso pai Moisés. Aí Jesus falou assim, ó, se vocês crescem em Moisés, creem em mim, porque de mim Moisés escreveu. De mim Moisés escreveu. Porque os vossos pais comeram no deserto de Maná com Moisés e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então é muito mais do que o corpo. Agora vem o alimento de quem? Da alma. Não é só aquilo que é terreno, mas aquilo que é para a eternidade. Aquilo que é para ser considerado a nossa alma. E a gente hoje em dia, nós estamos mais preocupados com aquilo que é terreno. Aí, aqui, o que Abacuque está dizendo? O que Abacuque está dizendo aqui? Tem? Vai ver. Ele vai falar que hoje os crentes vêm para alimentar o aqui e agora. É a fé quando se tem tudo. Agora eu quero ver você pregar a fé quando não se tem nada. Ainda que a figueira não floresça. É a resposta da Abacuque. É essa fé que Deus nos analisa. Porque é muito fácil louvar e adorar quando está tudo bem. Como é que você vai? Vai tudo bem. Deixa uma esposa estéril dentro de casa, mesmo sendo sacerdotisa da ordem de Arão, mas cai sorte sobre mim. 1000 sacerdotes para adorar naquela época. Jogava-se sorte, olha essa coisa tremenda. Não é uma prevenção, pessoal. Jogou sorte, opa, caiu em quem? Zacarias. E Zacarias foi com toda a ênfase, com toda a pompa, servir a Deus no templo naquele dia. Prepara todo a liturgia do culto, brasa viva do altar, vem, entra no templo, vem trazendo as mirras e os incensos para acender lá no altar do incenso, antes de entrar na cortina. Quando ele entra, que acende o incenso, antes do incenso acender, o anjo do Senhor aparece. Para Zacarias, Deus tem ouvido a tua oração. A tua mulher que está em casa estéril será mãe. Aí agora um nó na cabeça do camarada. Mesmo com tanta dificuldade, com algo dentro da minha casa, estéril, sem produzir nada. Detalhe, quem estava de fora
que não conhecia o reino, apontaram a zombava dele. Como é que você vai para a igreja e tua família está desse jeito? Mas ele continuou indo, Márcia, cumprindo seu ministério. Como Paulo falou para Timóteo: cumpra teu chamado, cumpra teu ministério, acima de tudo. E ele foi. E detalhe, e quando ele foi sorteado, essa aqui é interessante, pessoal. Quando ele foi chamado por Deus para servir no templo naquele dia, quem não foi chamado estava de fora. Lê a Bíblia só. Quem estava de fora estava orando e intercedendo por ele. Hoje é o contrário. Quando Deus te levanta, os irmãos de vez de orar por você, ele quer te derrubar. O que a gente não aprende agora com Zacarias? Com aqueles que estavam fora? Não é porque Deus está levantando o Kleber, o Mateus, que eu vou chegar e querer puxar o tapete dele. Não, qual é a minha função no reino? É orar para que eles cresçam. Então, Abacuque, toda hora isso aqui apaga, é mentira, de surpresa. Abre aí, Abacuque 3. Todo mundo junto. Para a gente ler a oração de Abacuque. Abacuque capítulo 3. Todos acharam? É bem pequenininho, só tem 3 capítulos. Abacuque. Podemos? A minha esposa vai te dar para ler. Está dando para ler, Márcio? Mas tem um olhar bom. Está lendo de longe. Vamos lá, vamos todo mundo ler junto? Essa definição desse salmo de Abacuque, né? De uma forma poética, a conclusão que ele teve diante de Deus, das perguntas dele: por que o justo sofre e o ímpio prospera? Vamos lá, 1, 2, 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de santo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a nossa vida. Maria, lembra-te da misericórdia. O teu leito derrama, e o santo dos montes te parando. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do teu nome. O seu esplendor era como a noite, águas brilhantes saíram da sua mão, e ali estavam os poderes da sua força. Pode aumentar o tom de voz? Vamos lá, mais alto, todo mundo junto. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre seus pés. Parou e dividiu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se elevaram. E as tendas de fusão, em habitação, as cortinas da terra dividiam tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, por estar de água, contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que levasse montados sobre os seus cavalos, sobre os seus carros de salvação, descobertos e eis do teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. E deixa a terra comidos, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas vestes, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira brilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu dia. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o escuro. Tu abriste com os teus próprios trabalhos a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram e tu fizeste
pessoa ler. Começa com 14 dias. Lê para mim algo. Só uma pessoa só. Para todo mundo ouvir o Ian, né? Que são versões diferentes. Tu abriste com seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram de pescoços para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre segredo. Tu com os teus cavalos baixaste depressar pela mata de grandes águas. Ouvindo eu, e o meu peito se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos desligar. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as oliveiras da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das serras, e me fará andar sobre minhas alturas. E aí, o que vocês acham? Ele não terminou de forma poética a conclusão dele com relação a Deus? E entenderam como é que o capítulo 13 vai falar sobre a questão dos ímpios, das inundações, que ele cessa, que ele vai e volta? Porém, ele vai falar de tudo isso que aconteça, que Deus faz e desfaz, e ainda que tudo isso aconteça, não deixa de acontecer, e a minha alma se desvanece, se esclarece, e que não haja mais fruto na videira, não haja mais vaca no curral, todavia, o que vai acontecer? Eu vou continuar louvando a Deus adorando. E detalhe, o último versículo, lê para mim bem alto, e olha. Jeová, o Senhor... Antes, perdão. 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. É um 18. O 17, perdão. Tá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das serras. Então é o último. E fará meus pés como das serras. Alguém tem uma outra versão aí? Meus pés, o que está escrito? Segundo a soberania e minha boca, ele fez os meus pés como os dos cerros, faz de caminhar por lugares altos. Servo, quem tem outra versão na Bíblia? Quem tem outra versão é diferente? Como servo, né? Como servo. Algumas versões falam corça. Quem sabe dizer por que Abacuque pediu a Deus para Deus fazer os pés dele como da corça? Porque a corça fica na lama e não se suja. Oi? A corça fica na lama e não se suja. Também. Mais outra. Por que os pés como da corça? Por que Abacuque, quando a oração de conclusão de louvor e cântico a Deus, ele pede: faça meus pés como da corça? Ela anda. A corça, pela sua natureza, os pés dela estão preparados para quando elas correrem, ou procurarem água, ou correr até do inimigo, os pés delas são preparados para pisar sobre lugares rochosos. É adaptado. Ela não precisa olhar para o chão, para o obstáculo, para alcançar o que está no alto. Então, quando ela fala assim, ó, faça meus pés como da corça, ou seja, que eu não precise, nenhum dia na minha vida agora, que eu descobri quem é o Senhor, não olhar para o que está debaixo de mim. Eu, como os pés como da corça, eu sei que eu vou correr, não vou cair, porque meus pés estão preparados, porque a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, porque meu olhar é para o alto. Então não me preocupe em olhar para baixo, como a corça não olha. A corça, quando corre para cá, ela não olha para o chão. Ela confia nos seus pés. E ainda que esteja em lugares escuros, a gente vai apagar o que está lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a corça ela tem pé preparado para andar sobre o obstáculo. O que Abacuque quer dizer? Na oração finalizando, exalta a Deus, Deus da minha salvação, mesmo que eu não tenha nada, mas põe meus pés como da corça, porque eu quero alcançar lugares altos, sem precisar olhar para baixo. Dá uma pregação, não dá? Exatamente. Não dá uma pregação? Ok, pessoal, agora vamos lá para a gente terminar aqui.
Só vou falar sobre o Salmo 40 aqui. Você sabia que o Salmo 22, 23, 24 forma uma tríade que fazem menção a Jesus Cristo? Só o Salmo 22 que ele fala na cruz, né? Jesus, né? Não é o Salmo 22 que ele fala na cruz? Dá uma olhadinha para mim depois. Acho que é o Salmo 22. Lê para mim o Salmo 22 para mim, alguém. Deus meu, Deus meu, por que então parado? Exatamente, né? É isso que ele fala. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Isso aí tem uma teologia tremenda, né? Quando ele está na cruz, ele... Olha aí, eu estou processo. A gente vai falar isso lá no espaço evangélico. Vamos lá, pessoal. Aí então a gente vai fazer o debate. E para terminar aqui, né? No Salmo 22, ele é apresentado como um Messias sofredor. No 23, ele é apresentado como um pastor excelente. No 24, ele é apresentado como o Rei da Glória. Bendito Deus que inspirou todos os escritores. Ok? Vamos parar aqui, dar um intervalo e vamos pegar a apostila e vamos fazer agora a introdução do que são salmos verdadeiramente falando. E vamos falar sobre o nosso debate, precatórios e imprecatórios. Fazer uma pergunta, quem trouxe os salmos aí? Precatórios e imprecatórios que eu pedi. Então vocês vão ver aqui na frente, tá? Ah, meu Deus. Alguém mais trouxe? Eu acho que eu nem tenho certeza, mas... Tá. Nem tenho certeza, mas... Vamos dar um intervalozinho. A gente voltar depois do intervalo. Jorge Alberto aí, Jorge Alberto, Wagner, Rodrigo e Luiz, Rita de Castro. Tá, fala pra ele que os melhores papéis só do estágio. Ô, pastor, deixa eu falar uma coisa. Vai embora? Pode colocar ali, ó. Tem a cadeira. Quer falar lá? Oi. Já ia te ligar aqui, mas não dá. E detalhe, tá por longe pra lá. Tá bom. Tá bom, não precisa grande não. Vamos pra gravar. Vou fazer uma passada. Tá bom, retinho. Entendeu? Porque é aula. Aqui é a doutrina. Embora seja EBT, mas eu vou dar uma doutrina, então vou dar uma aula. Tá bom. Tá. Aí tem que ser padronizado. Tá bom. Que é a ordem lá de cima. Tá bom, vamos ficar. Ah, eu vou ficar sedento. Eu vou estar lá na primeira fila. Eu acho que não vou estar lá. Certeza, meu querido. Certeza. Pode preparar para dar aula aqui, tá? Pode, eu vou passar papel depois do intervalo para formar a dúvida. Eu vou marcar. Tá, vou marcar. Oi, Marcos. Eu acho que eu coloquei porque eu pedi para marcar. Cadê a minha Eu não sei. Eles pediram para trocar. Pastor, vou dar a coisa para frente?
Esse bocão aí tá ruim. Ó, bota essa pequena. Aqui, ó. Eu tô tirando aqui, essa pequena aqui e essa grande ali, ó. Eu tô vendo ali, ó. Não tá encaixando, Essa pequena aqui e aquela grande no meio. Aqui, ó. A grandona. Foi. Página 14. O livro dos Salmos. Já temos uma breve introdução aí, né, nos slides. Agora vamos lá. Somando 150. Os Salmos foram escritos por Davi, segundo os títulos, 383. Aqui tem um pouco de repetições, tá? Era um espírito bravo, corajoso, mas sobretudo devotado a Deus. Gostava de cantar e tocar instrumentos, cantando para Deus, pelo Espírito de Deus. Asaf, um vidente, 2 Crônicas, 29:30, autor de 12 salmos, foi posto sob serviço de canto na casa de Deus. Números 12:46 e 1 Crônicas 6:32-39. Por que 1 Crônicas e não 1 Crônica? É livro. Esquece se não, tá, pessoal? Vamos lá. Salomão recebeu de Deus a maior riqueza, o maior grau de sabedoria de todos os tempos. Escreveu 2 salmos, 72 e 127. Moisés, autor do Salmo 90. Além disso, há também o seu último cântico, que é registrado no Deuteronômio 32. Emã, filho de Joel e neto de Samuel, era profeta e cantor regente de um misto coral e orquestra, no qual participavam seus 14 filhos e 3 filhas. 1 Crônicas 25, 5 ou 6. Além de outros cantores e instrumentistas. Está lá em Crônicas, né? Escreveu o Salmo 88. Etan, um dos compositores do coral orquestra de Emã, que tocava instrumento de metal. 1 Crônicas 19. Era filho de Zima e neto de Simei, aquele que amaldiçoou Davi em Baúrim, 2 Samuel 16:5. 1 Reis 2:8-44. Escreveu o Salmo 89. Esdras, a ele se atribui a autoria de salmos que alguns autores dão como anônimos. Ezequias, rei de Judá, filho de Acais, 2 Crônicas 28, 29, é tido como um dos autores dos salmos. Os filhos de Coré era descendente de Levi, número 16, intentou uma rebelião contra Moisés. Os filhos de Coré continuaram a serviço de Deus e se tornaram guias de adoração em Israel, formando um grupo de cantores do templo, cujas músicas eles próprios escreviam. A eles se atribui a feitura de 11 salmos, 42 e seguintes. Gedutum, cantor mor do tabernáculo, 1 Crônicas 25:1. Era um dos profetas que Davi separou para o ministério de louvor, juntamente com Asaf, Emã e outros. Está lá em Crônicas, 1 Crônicas. Muitos salmos são de fonte desconhecida. Estudiosos judeus os chamavam de salmos órfãos. As referências bíblicas e históricas sugerem que Davi, está lá em 1 Crônicas 29, e Provérbios 25, e Esdras, está lá em Neemias 12:27, 36 e 45, participaram em suas respectivas épocas da compilação dos salmos para o uso no culto público em Jerusalém. A compilação final do Saltério deu-se mais provavelmente nos dias de Esdras e Neemias. Quem são esses? Nós conhecemos, né?
são os que retornaram do cativeiro, né? E fizeram ali um novo templo ali depois que o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Data. Os salmos considerados individuais podem ter sido escritos em datas que vão desde o Êxodo até a restauração depois do exílio babilônico. Mas as coleções menores parecem haver sido reunidas em períodos específicos da história de Israel. O reinado do rei Davi, por exemplo, lá em 1 Crônica, o governo de Ezequias também, e durante a liderança de Esdras e Neemias. Está lá em Números. O livro dos Salmos foi editado em sua forma atual, embora com diversas variações, na época que a Septuaginta grega foi traduzida do hebraico, alguns séculos antes do advento de Cristo. Os textos algaritmos, quando contratados com receitas escritas no Mar Morto, mostram que as imagens, o estilo e os paralelismos de alguns salmos refletem um vocábulo de estilo cananeu muito antigo. Assim, o livro dos Salmos reflete o culto, a vida devocional e o sentimento religioso de cerca de 1000 anos da história de Israel. Mais de 1000 anos desde Moisés, 1500 a.C., até Esdras, 450 a.C., o salmo mais antigo conhecido vem de Moisés, no século XV a.C., que é o Salmo 90, como nós lemos aqui, né? Os mais recentes, provavelmente dos séculos 6 ao 5 antes, o Salmo 137, que é aquele salmozinho lá bonitinho, é o mais conhecido, né? Junto aos reis da Babilônia da sessão missionária. Características principais: é o maior livro da Bíblia e contém capítulos mais extensos. O 119 vai do versículo 1 ao 176. E o capítulo mais curto é o 117, 1 ao 2. É um hilário livro devocional dos hebreus, que sua profundidade e largueza espirituais fazem com que este livro seja o mais lido e estimado do Antigo Testamento pela maioria dos crentes. E eu acho assim, né, na minha particularidade, é difícil pregar em cima de salmo, né? Tem que ter um conhecimento muito profundo de uma hermenêutica bíblica para pregar. Porque eles não dão muita ramificação, né? Como um texto geral que você lê no Novo Testamento. Você tem que fazer muita exegese, tirar a palavrinha do texto, tirar do texto, estudar aqui fora e depois pôr novamente o texto. Você sabe o que quer dizer isso? Exegese do texto. Já ouviram falar dessa palavrinha? Vamos supor, Salmo 91. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que acontece? Quem cumprimenta? Aquele que habita no do Altíssimo, a sombra de quem? Do. Qual é a conclusão? Esses dois pontos aqui é de minha autoria, tá? Como se fosse conclusivo. Eu vou botar uma interrogação, uma inflamação. O que é isso aqui? Ó, quem é quem? Isso é qualquer um. É um convite. O que ele tem que fazer para descansar? Ele tem que habitar. Em qualquer lugar? Aonde? Esconderijo. De qualquer pessoa? Mas de quem? Do Altíssimo. Então temos 3 vezes aqui, ó. É alguém que habita, não em qualquer lugar, mas em um esconderijo. E esse esconderijo não é de qualquer pessoa. É do Altíssimo. E ao mesmo tempo tem que estar a sombra. Sombra é lugar de descanso, de refrigério. Mas qualquer sombra, qualquer pessoa, a sombra de quem? Do hipotético. Qual é a conclusão quando eu faço tudo isso? Então, para você descansar, você tem que habitar em algum lugar, mas não é qualquer lugar, é um esconderijo,
Mas não é de qualquer pessoa, é de alguém altíssimo, de um Deus, desse Deus, a soma desse Deus impotente. Aí sim eu descanso. Aí você bota assim, exegese. O que é isso aqui? Pega a palavra habitar. Quem habita, permanece. Habitar. Quem mora em casa aqui? Quem mora em casa? Você não habita na tua casa? Certo? Não faz dela a tua morada? Não é diferente quando você é convidado para uma casa de veraneio? Não é? Não é verdade? A casa que você habita, você permanece, cuida dela. A casa que você vai de veraneio, você vai de vez em quando. Então o salmista dizendo para você descansar, não faça de Deus uma casa de veraneio, onde você está hoje junto com Ele e amanhã está fora dele. Então para você descansar, você tem que habitar. E habitar significa permanecer sempre no mesmo lugar. E assim vai. Esconderijo de quem? Isso é uma exegese. Então o salmista, os salmos no geral, para a gente fazer uma pregação em cima deles, você tem que estar fazendo muita exegese. Tirar a palavrinha do texto, concluir lá fora, e depois trazer o texto de volta. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só não vai me faltar nada quando alguém é meu pastor. E quem é meu pastor? Senhor. O que significa ser pastor? Para que Deus seja meu pastor, eu preciso ser, mas eu quero que Deus seja meu pastor, mas eu não sou obediente como ele. Então a gente vai fazendo essas mensagens assim. Vamos lá. Aleluia, traduzido para louvor, é um termo hebraico conhecido pelos cristãos. Ele ocorre 28 vezes na Bíblia, sendo que 24 estão no livro do Salmo. Saltério chega ao seu auge no Salmo 150. Com a manifestação de louvor completo, harmonioso e perfeito. Falamos aqui sobre o Salmo 150, né? Se perdeu, mano? Não, eu peguei já. Ah, tá. Obrigada. Ok? Nenhum outro livro da Bíblia expressa tão bem a gama inteira de emoções, das emoções, necessidades humanas em relação a Deus e a vida humana. Suas expressões de louvor e de emoção influem em picos mais altos de comunhão, seus braços do desespero ecoam nos vales mais profundos do sofrimento. Vamos lá, vamos pegar Davi, que é o mais conhecido. Para Davi escrever alguns salmos, eu teria que passar por situações na realidade. Seria possível Davi escrever alguns salmos se ele não passasse por essas situações? Não foi tudo algo que ele vivenciou na íntegra? Não foi assim? Então, vamos dar uma conclusão aqui, bem notória. Os salmos expressos por Davi foi algo que ele sentiu na íntegra, na sua alma, na sua vida. Ele precisou passar por experiências de perdas, perseguições, decepções, encontros com Deus, arrependimentos, para ele escrever algo. Foi ou não foi? Aí vou dar uma pergunta para vocês, meio que polêmica. Para que extraia a maior essência da nossa alma, é preciso tudo isso que nós passamos? Decepções, angústias, dores, lamúrias, almas aflitas. É quando nós estamos no mais declínio da nossa alma que saem as maiores essências. É quando você está no mais absurdo da sua vida que você busca mais a Deus. É isso? Sim ou não? Eu creio que sim. Creio que sim? Sim, com certeza. Se a pessoa está precisando de alguma coisa, que você está conhecendo é tão grave, ele sabe que não tem saída. Ele se joga aos pés do Senhor e fica voltado o tempo todo, ora mais, busca mais, está mais na igreja, o pão. Isso é bíblico? É realmente real? Entendeu? Isso é Deus. Agora, quando ele Será que seria isso que Deus fala para Paulo, a minha graça te basta?
Você vai continuar escrevendo, você vai evangelizar, vai fazer as viagens missionárias, a sua aposta dos gentios, mas tem algo em você que eu não vou tirar. Para que você me busque cada vez mais. E que se eu tirar, você fica soberbo. Então ervas amargas na minha oferta vão me lembrar de onde ele me tirou. Né? Pega a tua cama, levanta. Ele foi levantado, ele foi curado, mas carregou a cama para nunca se esquecer de onde tirou ele. Deus tirou ele. Então tem situações que Deus não nos tira para que essa essência continue em nós. Porque o homem não espiritual não consegue discernir as coisas espirituais. Já repararam, os maiores escritores, poetas, compositores, eles expressam as suas poesias, seja na letra, na escrita ou na pintura, quando eles estão passando por situações complexas na vida? O crente de verdade, o crente espiritual, ele vai buscar Deus. Vai orar, vai chorar, vai buscar. Agora o crente carnal, ele vai murmurar. E não consegue fazer isso, então? Ele vai murmurando e reclamar a vida toda. E devemos, então, aproveitar esses momentos. Eu canso de ver crente que é camuflado e que só vive murmurando e reclamando. Mas ele tem uma capa. Quem vê fala que ele é mó crentão. Mó crentão. E ele permanece ali com aquele perfil dele. Embora não que somos nós para julgar, não tá? Não estamos falando sobre isso. Mas o crente mesmo, que é crente ali espiritual, nós passamos por isso. Na nossa dor, igual o Senhor falou, prega, estou pregando ali, ainda que não tem, né, a minha alma, falando ali da alma, né? Está sofrendo e está pregando sobre ele, está vivendo e está pregando. Então esse salmista, como Davi aqui, ele vai buscar louvar, adorar a Deus, exaltar a Deus, aproveitando esses momentos da vida dele, assim como nós aprendemos com isso, que nós devemos aproveitar os nossos momentos para nos aproximarmos de Deus, buscarmos a Deus, aprender mais de Deus, da sua pessoa. A gente cresce, amadurece. A palmeira do deserto não é assim? Não é? Ela não aproveita a sua envergadura quando o vento bate na palmeira. Ela aproveita quando ela está envergada, que ela vai quase se quebrando. Quando ela não se quebra, que ela se levanta, ela aproveita a nossa semente. Aproveitou o vento para lançar a semente. Pescou agora? Aproveita o vento. Glória a Deus. Não é? Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E ainda bem pela luz e pelo vento. Não Né? é? Então nós devemos aproveitar. Aqui Davi, esse cara aqui que Deus não esconde, né? Deus é imparcial em relação a Davi. Não esconde quem ele é. Deus não poderia só colocar as coisas boas de Davi aqui? O rei de Israel, o cara que foi ungido lá na casa de Jessé, esquecido lá no pasto. Deus é ungido 2 vezes, como rei de Judá de Israel, né? O camarada que estava ali, que matou Golias, ou que ênfase, né? Que glória para o homem ser escolhido por Deus assim, para substituir alguém que o rei estava por ele. Queremos o rei, até o próprio Samuel se enganou, Jessé se enganou, e Deus já tinha preparado alguém lá esquecido. Mas Deus não esconde, por ele ser imparcial, essa natureza humana daquele que foi escolhido. O camarada ele foi um grande rei, ele foi um grande batalhador, mas teve problemas com a família, teve problemas com ele mesmo, e a maior luta de Davi foi com ele mesmo. Porque é muito fácil a gente pregar para os outros, é muito fácil eu querer corrigir o erro do outro, mas e quando eu deito minha cabeça no travesseiro e não consigo acertar os meus erros? Não consigo acertar o ponteiro do relógio. Aí a partir desse momento que Davi não consegue isso, é que Deus tira dele essências tão maravilhosas que são esses salmos. Então, o que sai de nós, dá uma pregação, o que sai de nós, Cleber, quando nós somos exprimidos, quando nós somos pisados, quando nós somos traídos,
Quando nós somos injuriados, vamos falar sobre isso aqui. Será que nós dizemos, Pai, perdoa porque não sabe o que dizem? Ou eu posso falar, prepara uma mesa perante os meus inimigos? Mas não é que ele cresça ou diminua, mas aqui eu quero crescer, porque eu quero justiça. Eu quero que Deus faça com que as pessoas que me querem devorar, como diz aí o todo do mundo, vejam a minha vitória de perto. Lembra que nós falamos sobre Davi, o reinado dele? Que 1 Samuel vai fazer um Davi que é rei, que é senhor, que tem capa, que tem cetro, coroa, que tem trono, tem glória, matou tantos outros 1000, mais do que Saul. Mas no 2 Samuel, não é esse Davi rei, nem é um Davi senhor, cheio de glória. É um Davi que chora, que se lamenta, que se derrete, que se humilha, que escreve salmos, tanto de justiça como de arrependimento. Então, será que os salmos não vão trazer para nós essa questão de nós, seres humanos, ao mesmo tempo que nós somos tão poderosos em Deus, que maior que está em nós do que aquele que está no mundo, mas ao mesmo tempo, daqui a pouquinho, eu me lamento, choro, me derramo? Será que esse salmo vai nos trazer para nós que hoje eu estou pregando na igreja, no domingo à noite, na libertação, lá no chamado, lá na congregação, eu estou lá e o fogo desce do céu, o fogo desce, mas agora no dia seguinte eu ouço uma palavra contrária e me escondo numa caverna. Será que o Salmo não está mostrando para nós que aqui não tem nenhum Homem-Aranha, nenhum Super-Homem, nenhuma Mulher Maravilha? Que nós somos sim fortalecidos em Cristo Jesus, mas também nós nos lamentamos, choramos. Que o tempo todo precisamos dessa graça, e algumas vezes nós vamos incitar algumas palavras que será que realmente vai contrariar o que a Bíblia diz? Mateus vai dizer, ouviu o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Será que os salmos imprecatórios está lá no Antigo Testamento, mas e o Novo, eu posso citá-lo? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, né? Vamos lá. Dá uma pregação, né? Tem muito, né? E é interessante que quando a gente lê o Salmo, realmente ele nos mostra quem nós somos. É um espelho real da nossa humanidade, da nossa alma. Gente, não existe nenhum supercrente na Terra. Não tem. Não tenta se fazer de durão, não adianta. Não adianta. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que se humilhar, se humilha. Se tiver que se arrepender, se arrependa. Perdoa. Ame. Abrace. Vamos lá. Cerca de metade dos salmos consiste em orações de fé em tempos de tribulação. Olha só. É o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo. Os salmos prediletos da Bíblia são Salmo 1, 23, 24, 34, 37, 34, 91. Em casa está aberto em 91. Amarelinha. As folhas. Não é? Amarelinha. 103, 119, 121, 109 e 150. O Salmo 119 é o único na Bíblia por seu tamanho. Tem 176 versículos. Seu grandioso amor à palavra de Deus. Sua estrutura literária que compreende 22 estrofes de 8 versículos cada. Sendo que dentro de cada estrofe, cada versículo inicia com a mesma letra, segundo a ordem das 24 letras do alfabeto hebraico, falamos aqui, formando um acróstico de primeiro alfabético. A característica literária principal do livro é um estilo poético chamado paralelismo, que utiliza mais o ritmo dos pensamentos do que o ritmo da rima e da métrica. Esta característica possibilita a tradução de sua mensagem de um idioma para outro sem muita dificuldade. Ou seja, você lê o Salmo 23, titulado quantos anos antes de Cristo, e a gente lê hoje na igreja como a devocional, parece que é do nosso dia.
lemos aqui a estrutura do Salmo 91. Não parece que esse salmo foi escrito para nós? Não parece que foi escrito ontem? Toda a sua estrutura, uma poesia tão maravilhosa ao mesmo tempo nos diz que nós somos, do que nós precisamos. E quem é que está conosco o tempo todo? É o salmo que está lá no êxodo, no deserto. Agora imagine se o povo tivesse sido libertado por Moisés e não tivesse a proteção de Deus no deserto. E eles indavam, né? Porque eles falam assim, ó, vieste Moisés nos tirar do Egito para morrermos aqui? Ah, que saudade da cebola, do bico lá, sei lá. Olha o retrocesso de voltar para o mundo. Por quê? Ele colocou dificuldade no Evangelho, na caminhada com Cristo. A caminhada é árdua. Só que é interessante notar que esse grande êxodo, vamos falar para a igreja de hoje, nós estamos, fazer um paralelismo aqui, o que Deus faz lá atrás? Faraó vem vindo. O que você traz para nós? Márcia, não pode mais voltar atrás, não tem como mais, não tem caminho de volta. Já viu a historinha de, acho que é João e Maria, que vão pela floresta botando migalha de pão ali, para não perder o caminho, aí depois voltam pegar no mesmo lugar? Sabe que nós falamos que essas migalhas que você olhou para voltar para trás, está fazendo os passarinhos com medo, porque você não pode mais voltar atrás. Não tem lugar para voltar atrás mais. Pode sentir saudade do bife, da cebola? Sim, mas voltar atrás jamais. Ó, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não pode ser digno do rei. Aqui que Deus faz? Deus é tão tremendo, o que ele faz? Imagine se Faraó não viesse atrás deles. O povo ia estar dificuldade no deserto, ia sentir saudade do Egito. O que queriam fazer? Retornar. Você pode até sentir saudade do mundo lá fora, mas no caminho as portas estão trancadas, você não volta nunca mais. Não volta. E tem hora que dá um nó na cabeça. Não dá? Dá sim. Eu estou com 55 anos de idade, eu tenho irmão com 54. Dos 7 irmãos meus, é o mais parecido comigo. Na fisionomia e tudo. Terceiro casamento. 4 filhos. O filho, que é advogado, o mais velho, tem filhado. Mais 3 filhas. De 3 casamentos diferentes. O terceiro agora foi um desastre na filha dele. Conclusão. 22 anos de evangelho. Serviram na igreja do Santificado do Malafaia. Meu irmão, quando se converteu, ele ia de Vasconcelos até a cidade pregando no trem e voltava. Se bobeasse, pregava até para Jesus. Empregado da Columbe, vendedor nato, empreendedor, microempreendedor, bem sucedido, digamos assim. 22 anos, eu tenho 23, 22 anos de evangelho. Ele se converteu um ano depois de mim. Sábado agora, final de semana, 6 sábado e domingo, foi um dia que eu me vi como se fosse uma muralha de Jericó caindo por terra. Por quê? Ele me ligou no sábado, 5 horas da manhã, que ele estava impossibilitado de sair de onde ele estava. Ele estava com de carro, porque ele estava completamente drogado de cocaína. 23 anos de evangelho, 22 anos de evangelho. E voltamos à droga. Aí minhas lágrimas caíram. E eu fiz uma interrogação, por que Deus? Da outra vez tinha me ligado, ele tentou o suicídio e falou, César, me ajuda. Eu quero me matar, eu não quero mais viver. E agora foi para o mundo das drogas. Estou em depressão, está afastado do trabalho. E agora, eu já estava sabendo no que minha mãe estava me contando a situação. Aí sábado agora eu tive a resposta. Ele não conseguiu sair do lugar de onde ele estava. Aí eu chamei o presbítero Danilo, um amigo, ele estava de carro, fomos com o meu carro lá, buscamos ele, eu vim de carro para ele, Danilo, trouxe ele de carro. Nem para cá ele está falando com minha mãe que ele se separou. Minha mãe tem 75 anos de idade. Tem pontos de passando no coração, está passando muito mal por causa disso. E ele ficou lá em casa de 7 horas da manhã, quando nós fomos buscá-lo, até 6 horas da tarde no sábado. A minha esposa fez chá para ele, deu almoço para ele, acabou todo dia, ele passando mal. Mais 22 anos de evangelho. E a porca lavada voltou aos purgadores da lama.
Aí a interrogação vem, por que Senhor? 22 anos na presença de Deus, por causa de problemas, não consegui se manter firme. Aí eu faço a pergunta, é uma dracma perdida? É um filho pródigo? É uma ovelha que está perdida? Qual é o nosso papel nessa situação? Eu como pastor, como professor da palavra e como irmão de sangue. Agora, pois, já não há mais condenação. O que eu vou dizer? O que falar? Mas assim, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Porque eu não vi isso na reportagem. Eu não li um livro sobre isso. Aconteceu na minha vida, na minha família. Nos meus. Aconteceu. Está lá. Enfim, então, é nessas horas que quando a gente lê os salmos, quando a gente vê os salmos, tem essa natureza que a gente percebe o qual nós somos frágeis. Somos tão fortes ao mesmo tempo que somos frágeis. Somos frágeis. Fala algum personagem na Bíblia, tirando Jesus Cristo, que não pode ser colocado nessa época. Fala algum personagem de Gênesis e Apocalipse, que estava completamente ungido, mas que não pecou, não errou. Mas que não teve todo momento de fraqueza. Eu assim, pode ser repetitivo, mas para mim a figura mais exemplar com relação a esse forte fraco, esse alto baixo, para mim é Elias. Para mim é ele. Para mim Elias supera tudo. Porque o cara viu, estava no culto de libertação, pentecostal, o fogo descendo do céu, dando glória, aleluia, no culto, batendo no pé, falando língua estranha, e no dia seguinte o cara está escondido, dizendo que estava sozinho, com depressão, que não queria mais ninguém, que não sei o quê, só tem eu que negócio é esse. Como assim? E olha, e não é qualquer pessoa não, é Elias, tá? Que Jesus estava na cruz, Eli. Aí o pessoal de baixo está chamando por Elias. Porque na palavra dizia justamente que Deus enviaria um profeta semelhante a quem? A Elias, profeta de confronto. Aí o cara vê o fogo descer do céu e depois está chorando, escondido. Oi? Porque é uma palavra. Não é? Ele confrontou 450 e agora é confrontado. Quando ele viu o fogo descer do céu, só o Senhor é Deus. E agora está pedindo uma palavra, gente.